boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão da Engenharia Fora da Caixa. Temos hoje connosco o professor Carlos Costa, catedrático de turismo. Creio que é, não sei se o único, mas dos poucos locais no estado de Aveiro que tem uma cátedra de turismo. Turismo que, o professor Carlos Costa dirá, tem um peso muito importante na economia portuguesa. Não sei se é 15, são 25, depende como é que se faz a medição. Seja como for, é absolutamente essencial para a economia portuguesa. É uma das áreas que, neste contexto, foi fortemente afetada. No entanto, há algumas perspectivas de abertura e será muito importante que, nesta altura, possamos, mais uma vez, falar, quem sabe. Neste conjunto de iniciativas, temos tido fizemos essa escolha, no fundo, procuramos pessoas de topo a nível nacional nas respectivas áreas para, connosco, refletirem sobre esta situação, para nos darem pistas para cada um de nós conseguir tomar aquelas decisões individuais que temos de tomar. Quem vai fazer a moderação é o nosso colega Joaquim Borges Gouveia, também conhecido de todos, nosso colega do Conselho Diretivo, e a quem eu tenho imenso gosto e toda a honra de passar a palavra. Carlos Joaquim Borges Gouveia, avante. Então, muito boa tarde. Começo por cumprimentar todos os presentes e, em particular, o Carlos Costa. O Carlos Costa é uma pessoa que temos convivido há 20 anos para cá, já faz 20 anos este ano que eu cheguei a Aveiro, e o Carlos já estava na Universidade de Aveiro e já era uma pessoa que tinha uma experiência grande nesta área do turismo. E, portanto, no departamento sempre nos habituamos a ter uma conversa muito aberta e muito significativa das 4 áreas científicas que nós temos e tornar a área do turismo a área igual à economia, à gestão e à engenharia industrial, e depois também a passar à energia, porque também fomos tocando isso, e interligar as várias áreas. E, portanto, o Carlos sempre foi um precursor de introdução muito daquilo que há 20 anos não se falaria tanto como o turismo digital ou a sustentabilidade, e nós fomos incluindo isso nos nossos programas, nas nossas metodologias e discussões e conversas de café e de reuniões de planeamento e estratégia para o departamento. Depois tivemos a oportunidade de lançar um conjunto de atividades que projetaram o departamento na área do turismo de uma forma muito significativa, tudo isso sob a liderança do Carlos Costa, e em particular os programas doutorais em turismo, que foram um dos primeiros a aparecer nestas áreas em Portugal, e também o mestrado que lhe estava, no fundo, a distrito. E, portanto, o Carlos também tem uma veia de empreendedor, ajudou a constituir uma empresa há muitos anos já, que é a Idetur, onde um grupo de pessoas que ele formou tem vindo a trabalhar de uma forma muito organizada em planeamento de turismo para várias atividades, autarquias, empresas, organizações, e, portanto, é de certeza uma pessoa que está muito informada sobre tudo quanto se tem vindo a passar. A quantidade de gente que o Carlos já orientou doutoramentos, ele com a equipa de professores mais novos, é realmente impressionante, quer sejam que estejam cá em Portugal, pessoas que estão cá em Portugal, mas também muita gente noutras geografias, em particular o Brasil, na Índia, enfim, e outras que tais, porque tem sido uma escola de formação de muita gente nesta área do turismo. Portanto, Carlos, passava-te a palavra, agradecendo mais uma vez a tua disponibilidade para estar presente nestes encontros de engenharia fora da caixa. Muito obrigado.
Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, uma saudação ao seu professor Poças Martins, que é um prazer reencontrá-lo. Aqui há uns anos a gente encontrou-se pontualmente e foi um prazer, obviamente, conhecê-lo. Nunca mais me esqueci, aliás, porque fazia nessa altura um trabalho importante, também em termos governamentais, e a gente, enfim, na altura estava muito atento a essas coisas e espero que ainda continuar também atento. É um prazer revê-lo, Sr. Professor. O professor Borges Gouveia é um prazer sempre, como disse, já são 20 anos de casa da Universidade de Aveiro, que nós trilhamos em conjunto. E eu aqui diria uma coisa que, enfim, nesta parte inicial, serviço público, que é importante. Há uma dimensão do setor privado, eu próprio também criei uma empresa, uma startup na universidade, sei muito bem o que é que são as coisas do mundo privado, mas também gosto da dimensão do serviço público e nessa área, enfim, eu seguia as passadas do professor Borges Gouveia no departamento. Ele, quando lá chegou, lançou uma série de mestrados, estruturou-os, lançou doutoramentos, e eu depois a seguir segui-o, enfim, o departamento continua com o mesmo rumo há uma boa dúzia de anos, pelo menos, o que significa que isso explica, se calhar, um departamento que era grande, mas não era um grande departamento, a gente costuma dizer isso sem problemas nenhuns. É hoje um departamento com grande fôlego, tem 6 programas doutorais, 220 alunos de doutoramento inscritos, tem investigação, temos 1.500 alunos no departamento, mais 1.000 que lá vêm, e, portanto, o maior departamento da Universidade de Aveiro, e, de facto, com muito gosto a crescermos. Não é uma questão de Universidade de Aveiro, é do país, porque a Universidade podia estar em Aveiro, podia estar no outro lado qualquer, é esse o espírito que nós temos. Bom, não é um prazer estar aqui hoje com vocês, falar-vos daquele que é um setor fundamental do país. E estamos todos aqui numa situação que é bizarra, é muito estranha. É muito estranha. Repare-se que em janeiro, mesmo depois destas questões já se terem anunciado na China, mas nós estávamos habituados a ver que houve a gripe das aves, o SARS-CoV-1, apareceram uma série de epidemias, mas que eram facilmente contidas. E, portanto, em janeiro estávamos todos a discutir over-tourism em Portugal, excesso de turismo. E eu, aliás, tenho um grupo de um projeto que, aliás, o coordenador é a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o professor Paulo Pinho, e em que nós pegámos no turismo e temos estado a discutir as questões relacionadas com o over-tourism. E tem uma série de gente no meu grupo de investigação, fãs terríveis sobre o over-tourism, o excesso de turismo. Eu dizia sempre que em Portugal nós nunca tivemos um excesso de turismo. O turismo vale, depende dos números também, mas certamente vale 12 a 15% do produto interno bruto. E se considerarmos os valores indiretos e induzidos, o turismo vale 20%. Há pessoas que abanam logo com isto e dizem, mas isto é altamente problemático. Não é altamente problemático, o turismo é combustível. A gente tem que pensar dessa forma. É combustível. Nós não temos petróleo, não temos uma série de recursos, mas temos turismo. E, aliás, a economia do país sempre se desenvolveu numa base que era esta. Remessas dos imigrantes, por exemplo, nós para conseguirmos ter vantagens competitivas, tínhamos que, nomeadamente, apostar em termos das remessas dos imigrantes, porque com o dinheiro que entrava, as divisas, consegue-se comprar produtos lá fora e, portanto, conseguimos desenvolver. O turismo tem este fator exportador. Só que este fator exportador é ao contrário, nós não saímos, não precisamos de exportar, eles é que entram dentro do próprio país. E, portanto, o país estava de vento em popa, com fatores multiplicadores muito grandes, muito elevados. Obviamente que temos diversas formas de turismo, o caso do Algarve, mais verticalizado, mais um turismo de eucalipto, sem nenhum sentido negativo, mas claramente uma cadeia muito verticalizada. E depois aquilo que nós temos no caso do centro, mesmo de Lisboa e do norte, que tem a ver com um turismo mais, que faz uma percolação na economia, porque apela ao bom cozinhado português, às boas batatas, cebolas, cenouras, etc. Eu estou a utilizar com esta facilidade que é para nós pensarmos nisto. O turismo alimenta-se daquilo que nós temos nas nossas regiões. E, portanto, o turismo pode e deve ser um elemento de indução das economias, não é algo muito estranho. É evidente que tem fatores e nós estávamos a discuti-los,
de concentração e às vezes de desequilíbrio. Eu dizia muitas vezes aos meus alunos, vocês acham que há excesso de turismo em Portugal? Olhem, eu vou-vos dizer uma coisa. No Porto, há um problema de excesso de clientes no Norte Shopping. O Norte Shopping tem um excesso de clientes. E o que é que a iniciativa privada fez? Ai meu Deus, vamos mandá-los embora porque temos excesso de... Não, não. O que estão a fazer é estão a ampliar. E, portanto, estão a ampliar o espaço, constituir mais lojas e gerir os espaços. É isto que se faz. Portanto, nós não podemos ter a ideia de que se temos um problema de aglomeração, que isso na economia está bem estudado, há problemas de aglomeração e há deseconomias de aglomeração. E nós o que temos para fazer é ajustarmos para fazermos mais e melhor. E é isso que nós precisamos, obviamente, de fazer no turismo nacional. Mas dizia eu, aquilo que nos acontecia é que eu quando dava aulas, em janeiro, dizia, imaginem uma situação hipotética em que não existia turismo no mundo, que era apenas para exemplificar o que é a estrutura do setor do turismo. O que é que está no coração do turismo. E no coração do turismo está o quê? Estão os aviões, os tour operadores, e depois os turistas chegam e eu vou ter aqui uma linguagem à engenheira, aliás, as minhas raízes são da engenharia do ambiente. O primeiro curso que eu tirei foi engenharia do ambiente, ramo de planeamento regional e urbano, mas são da engenharia. Portanto, eu aprendi a pensar desta forma e depois aí para os territórios. E, portanto, a cadeia de produção que nós temos, a cadeia de operações, é uma cadeia com, imaginem, os turistas a vir de Inglaterra, da Alemanha, de França, portanto, compram lá os pacotes, agências de viagens, tour operadores, voam, vêm nos aviões, quando cá chegam, aterram nos aeroportos e vão, fundamentalmente, para os hotéis e para a restauração. Portanto, esta é a estrutura central do setor do turismo. Ora, o grande segredo é nós conseguirmos fazer negócio a partir disto, que é coisa que, vamos ser muito francos, o país nunca soube fazer em condições. Nós temos que ser críticos. O país tem tido uma boa capacidade de atrair, e entra muita gente no país, tem entrado muita gente. Mas o país nunca teve grande capacidade de trabalhar isto em termos da engenharia do produto e da organização dos territórios. Isto é, de trabalhar o setor pelo lado da oferta e não apenas pelo lado da procura. E aqui está, se nós temos um problema com a pandemia, nós temos dois problemas. Porque para além do problema da pandemia, nós não estávamos preparados para isto, porque os nossos agentes públicos e semipúblicos do turismo são agentes que fundamentalmente fazem promoção no exterior. Ora, se nós agora não temos, esqueça, não temos estruturas, nem é preciso fazer promoção, ninguém vai a lado nenhum. E, portanto, aquilo que eu vos queria mostrar nesta apresentação é como é que nós podemos e devemos fazer a reengenharia do produto. Se me permitirem, eu vou lançar aqui um PowerPoint para nos ajudar a evoluir no pensamento e aqui está ele. Este PowerPoint, fugiu o primeiro slide, eu chamo a reengenharia do turismo. E quais é que são os desafios para irmos aquilo? Os aviões estão todos parados, está tudo, aterrou tudo, numa aterragem forçada, de emergência. E, portanto, como fazer realmente, como relançar o tudo? Eu vou pegar aqui, nisto em as duas primeiras partes, eu vou passá-las mais rápidas, que é o impacto da pandemia e as perspectivas de recuperação, para chegar à parte 3 e dizer como é que fazemos a reengenharia do turismo. Nós precisamos de fazer. E isto, atenção, são lições que eu penso que são úteis para os privados, para cima dos privados, os privados juntos, as redes de privados e para o setor público. Então, em primeiro lugar, o impacto da pandemia. Deixem mostrar isto. Os aviões aterraram. Lisboa é isto. Em maio de 2020 foram feitos apenas 2% dos voos que eram feitos na TAP. E, portanto, o país parou. Eu fiz umas fotografias, meia volta, estou à frente da televisão, como todos nós, a ver as notícias e até tirei umas fotos a partir da televisão para pôr estas figuras que ficam até mais bonitinhas do que aqui uns gráficos com umas linhas que se calhar ficam piores. Portanto, o país parou. Mas não é só o nosso. Vejam a Delta Airlines. Era impossível, ouçam, impossível ver este ajuntamento de aviões. Os aviões não são feitos para estarem parados. Os aviões são feitos para estarem no céu, sempre a andar.
E, portanto, a Delta Airlines, todas as companhias, a Lufthansa, a British Airways, a Air France, estão todas no chão. Aterraram todas de emergência. Mas a situação ainda, vejam aqui, isto é uma notícia do The Times que eu recortei, e o Financial Times, no dia 27 de abril, noticiava que a Norwegian Airlines já tinha abandonado, não há negócio até ao final do ano, e decidiu abandonar. Portanto, a Norwegian decidiu abandonar as operações. Nós já vamos ver que há aqui sinais de retoma, e nomeadamente ainda ontem apareceu com a TAP, etc. Mas já lá vamos chegar. A Norwegian disse até ao final de 2021. A British Airways, vejam, a situação em 30 de abril. Na última semana, que tinha sido anterior a 30 de abril, quando eu estava a ler também umas notícias da BBC, que estão noticiadas em baixo, o que é que dizia? Só tinham feito 5% dos voos. Nós cá, 2%. E eles, 5%. E estavam a despedir 1.130 pilotos. E imaginem isto, o aeroporto de Gatwick está a considerar ser encerrado. E Stansted está inoperante. Isto é impossível. Todos nós que viajamos e vamos através de Heathrow, de Gatwick, às vezes por Stansted, imaginar que estas áreas estão paradas. Bom, a Organização Mundial do Turismo diz que o impacto do turismo este ano vai ser entre 20% a 30%. Isto é, a quebra estará entre os 290 e os 440 milhões que nós temos aqui de chegadas. Portanto, isto, estamos a falar em chegadas mundiais, vai ser algo terrível. Deixem que vos diga que o que se deve esperar, eu sou extremamente positivo, mas é assim, o que se deve esperar é uma situação ainda bem pior do que esta, porque já vamos ver porquê. Porque as pessoas dificilmente regressarão num futuro próximo, até ao final do verão, e depois, se até ao verão nós não retomarmos, o ano turístico está perdido. Portanto, até setembro, julho, agosto, se não houver bons resultados aí, o resto começa a ser mais ou menos residual. Vejam esta que é da IATA, que é parte das linhas aéreas, que aponta perdas de 252 bilhões de dólares nesta área do turismo. Portanto, porquê? Porque parou tudo. Estamos a falar de 2% dos voos que são feitos, 5%, e muitos deles até são por razões de repatriamento, humanitários, etc. Portanto, o turismo aterrou completamente. Estes dados aqui, durante a pandemia, agora há aqui umas imagens da SIC, a mostrar o que é que tinha acontecido às pessoas. Nós sabemos o que é que aconteceu. O turismo faz com pessoas e com consumos. E nós tínhamos em Portugal, entre 10 de fevereiro e 20 de março, que é este gráfico, menos 83% de pessoas em restaurantes, cafés, shopping centers. Isto é medido com os telefones móveis, portanto, os telemóveis. Portanto, a posição das pessoas passou de determinados locais, passaram a estar dentro de casa, as pessoas, de facto, não se movimentaram. Veja-se aqui os supermercados e farmácias. Vejam, mesmo farmácias, houve uma quebra de 60% e nos supermercados. Mas as pessoas continuaram a ir aos supermercados. Pois era. Mas era com máscara, com luvas, e em vez de ir a família, passou a ir um conjunto reduzido de pessoas, de facto, para nos protegermos. E, portanto, o mundo dos negócios caiu. Vejam isto, que estas são as notícias de ontem, anteontem. Nós, durante o mês de abril, perdemos, em relação ao ano anterior, 670 milhões de euros de receita na restauração e no comércio. Só nos restaurantes nós perdemos 355 milhões de euros. É apenas um mês. Porquê? Porque os restaurantes estavam todos fechados. Fechou tudo. Aliás, não tinha aqui autografos, mas podíamos dizer que nós tínhamos 95% dos restaurantes encerrados. E os 5% que estavam abertos vendiam para takeaway e, portanto, são situações residuais. Bom, então o que é que vai acontecer? E agora nós já conseguimos descortinar um pouco mais. A fase de recuperação, ouçam, depende disto. Depende de curvas de saúde. Não vale a pena nós... Todos os cenários que foram feitos dependem de evolução da situação da doença. Mas obviamente que este é um fórum de engenheiros e estamos aqui a olhar para questões de gestão do turismo. Eu quero vos dizer o seguinte, que é, nós obviamente que temos que pensar em dois cenários que estão aqui.
Há um cenário que seria o cenário ideal de amanhã ou depois de amanhã, desejavelmente, aparecer um remédio, uma vacina que resolvia isto tudo. Mas ela é impossível. Mesmo que ela apareça, não vai aparecer tão cedo, infelizmente. Depois tem que ser testada, tem que ser distribuída e, portanto, há grupos que vão receber e, portanto, isto não se vai resolver tão rapidamente. E, portanto, nós conseguimos projetar com segurança uma situação na área do turismo altamente complicada até ao final deste ano, 2020. E já vamos ver. E isto, atenção, se nós não nos prepararmos para este cenário até ao final de 2020, sabemos lá se ele não vai continuar em 2021. São cenários. Não vamos dizer sim ou se não, são paixões. Vamos ser pragmáticos. E este cenário é um cenário que está em cima da mesa. E, ao termos este cenário em cima da mesa, nós precisamos de conseguir perceber como é que a indústria do turismo se pode fazer a sua reengenharia. Porque se no futuro nós tivermos uma situação desafogada de movimento livre, nós essa já sabemos conviver. Mas, entre essa e a aterragem forçada, de não termos nada, nós vamos ter aqui vários cenários intermédios. E são estes cenários intermédios que é preciso nós pensarmos como é que fazemos a engenharia, digamos assim, desta situação. E então, globalmente, a situação é esta. Em Portugal, ainda hoje saíram as notícias, enfim, 13 pessoas falecidas, 200 casos de infecção. Nós temos qualquer coisa na casa dos 10 a 15 mortos por dia, todos lamentáveis, sempre todo, como é óbvio, são perdas humanas, e infectados estão a ser cada vez menor. O que significa que mesmo no Norte, que era o grande foco na região Norte, está a diminuir e, portanto, pessoas internadas e em cuidados intensivos estão a diminuir. Mais ainda, estas taxas de óbitos, as taxas de crescimento, estão a encostar à linha de baixo, o que é ótimo, Portanto, nós estamos a conseguir controlar a pandemia porque temos o sistema só interno a funcionar. Os aeroportos estão ainda fechados e as fronteiras também ainda estão fechadas. Bom, no cenário pós-Covid de movimento, Portugal foi notado no mundo. E Portugal, na área do turismo, ganhava prémios uns atrás dos outros. A gente até pensava que, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. E, de facto, Portugal recebia prémios de melhor destino mundial, melhor praia, melhor albufeira, melhor hotel, melhor campo de golfe, tudo e mais alguma coisa. Neste momento não estamos a receber, obviamente, prémios, mas já recebemos este da Forbes, que seriaram um conjunto de destinos para se viver no pós-coronavírus e, dizem eles, em primeiro lugar aparece o Algarve, imaginem só. Portanto, e porquê? Porque o país tem capacidade, está, de facto, a ajustar-se e teve capacidade tem o Sistema Nacional de Saúde a funcionar bem e a responder a esta situação. Mas, deixem que vos diga isto, as projeções que existem, isto são gráficos para uma série de países, França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, da Hostel Tour, uma grande cadeia nesta área, da Hospital, e as projeções que são feitas, apontam para recuperações a partir de janeiro de 2021, não em 2020. E porquê? Porque nós vamos ter 3 fases. Esta primeira fase, até ao final do ano, vai ser muito difícil o turismo internacional regressar ao país em força a tempo de salvar a época. Portanto, aquilo que é preciso fazer é pensar no turismo doméstico, interno, que vai começar, obviamente, porque as pessoas querem sair, as pessoas querem andar. E vejam uma coisa, locais pequenos, nomeadamente de turismo em espaço rural, os Jerez, etc., estão neste momento com reservas já muito elevadas. As pessoas estão a procurar áreas em que o distanciamento social seja possível e em que tenham uma moradia, possam cozinhar para as suas crianças e não tenham que ir para restaurantes. E, portanto, a recuperação nas áreas de baixa densidade turística está a ser maior, porque é um imperativo de distanciamento social. Dentro da Europa, nós devemos esperar uma recuperação do turismo a partir de janeiro de 2021. As estatísticas apontam para isso e as linhas aéreas já estão a recuperar, já vamos ver os voos para essa altura. Turismo de longa distância, nomeadamente para as Américas, para o Brasil, e já estou a tocar nos nomes que são pólvora neste momento, Brasil, Peru, ou então para a Ásia ou para os Estados Unidos, é para esquecer.
para já é para esquecer. Porque, de facto, estes mercados continuam a estar muito instáveis e estão ainda numa fase da pandemia atrasada e, portanto, a pandemia vai chegar de uma forma mais atrasada. No entanto, boas notícias. As linhas aéreas estão a começar a voar. Aliás, se calhar mais cedo do que eu estava a pensar. Por exemplo, a EasyJet diz que vai retomar as operações a partir de 15 de junho. A Ryanair também diz que retoma as operações em junho. E a Espanha, que estava bloqueada, porque neste momento obriga qualquer turista a fazer uma quarentena de 14 dias, aquilo que está a fazer é, a partir de 15 de junho, diz que vai levantar essa quarentena. E a Grécia também. E, portanto, os aviões já vão poder começar a voar com a capacidade total. Bom, há muitas críticas que estão a ser feitas a isto é, as salas de espetáculos, por exemplo, não podem ter plena capacidade, mas os aviões têm. Aliás, alguns dos nossos artistas em Portugal já começaram a ameaçar que iam fazer os espetáculos dentro dos aviões, porque aí podem ter a plena capacidade. E, portanto, são aqui questões claramente de retoma, e começamos a ver isto. A TAP descola novamente. Bom, a TAP já disse que vai fazer 27 ligações semanais em junho. E em julho vai aumentar para 247 ligações. Obviamente que agora vai-se colocar uma questão. É saber se temos clientes ou não, e aí não queremos fazer ainda futurologia, terão clientes, mas a capacidade para estes voos serem rentáveis parece-nos que ainda vão estar longe da realidade. Vamos entrar na última parte, em que irei gastar aqui mais 10 minutos para complementar os tais 30 minutos que farei nesta apresentação. A reengenharia do turismo. Vem nos livros que, de facto, a inovação faz-se mexendo-se em várias áreas. Mexendo-se no produto, mexendo-se nas cadeias de operação, mexendo-se no marketing, mexendo-se na governança. Eu vou juntar aqui um conjunto de áreas para dizer onde é que nós, em termos nacionais, é um imperativo, onde é que nós devemos avançar. E aqui está, em primeiro lugar, produtos e marketing. O novo produto do turismo, ele já era assim, mas não com o problema das aglomerações. A questão central no turismo é sempre a segurança. A segurança em termos físicos, se há terrorismo, atentados, etc. Ou a segurança em termos de saúde. E agora coloca-se a outra vertente, que é a segurança ambiental. Portanto, os produtos têm que claramente serem redesenhados no sentido de assegurarem isto. Produtos e marketing têm que avançar rapidamente nestas áreas. Deixem-me mostrar aqui só dois casos. Por exemplo, em Manchester, a Inglaterra está a haver uma grande discussão, porque, e no nosso país também, nós temos também os nossos encontros de jeito, em que colocámos as questões relacionadas com o teletrabalho, e aqui há uns anos atrás, há uns meses atrás, era impensável perguntarmos às pessoas que queriam estar em casa em teletrabalho. E nas nossas plateias, são quase 200 pessoas que nos veem, lançámos uns quizzes e aquilo que nós tínhamos era quase toda a gente quer ficar em teletrabalho 1 dia, 2, 3 dias por semana e depois ir ao escritório. E, portanto, há também um artigo que saiu há pouco tempo, eu até fiz uma publicação no meu Facebook, que era The Rise and Fall of the Offices. O aparecimento e o desaparecimento dos gabinetes, dos escritórios. E, de facto, este é algo que, eu peguei isso no The Times, que, de facto, é algo extremamente interessante. Os espaços vão-se começar, desta vez, a redesenhar, porque as pessoas, de facto, começaram a perceber quanto era bom caminhar-se no centro da cidade, em várias artérias, obviamente todas que já temos nas várias cidades, mas cidades, de facto, onde se consiga correr, andar de bicicleta, e, portanto, este é um movimento que agora dificilmente se vai parar. Segundo ponto, estes objetivos do desenvolvimento sustentável, os GDPs, eram qualquer coisa que eram muito teóricos, aliás, discutiam-se numa série de locais, eram todos muito teóricos, o que é que se haveria de fazer, não fazer. Isto vai entrar necessariamente na agenda. A agenda, sob o ponto de vista da saúde, da segurança, da pobreza,
das comunidades. E, portanto, a engenharia do produto vai passar necessariamente por aqui e isto tem que entrar claramente dentro dessas áreas. De seguida, organizações. Vamos agora falar na organização do produto e nas organizações que devem cá estar. Em primeiro lugar, os fundamentais. O setor público é um setor que já tinha vindo a ser ameaçado, evoluído, empurrado para novas formas, novos arranjos, as chamadas, no turismo nós chamamos as DMOs, as Destination Management Organizations, em que nós assumíamos cada vez mais que o turismo tem que ser gerido não apenas numa mera base física territorial, porque o turismo tem, já vou mostrar daqui a pouco, duas dimensões fundamentais. Uma é o planeamento territorial, é central. Nós temos que fazer o planeamento, sob o ponto de vista de onde estão os hotéis, onde está o alojamento, onde são os centros, quais são os corredores. E isso é, claramente, planeamento territorial. E temos que olhar para os recursos ambientais, para a reserva ecológica, para a reserva agrícola. De outra forma, nós destruímos isto. No entanto, nós precisamos de perceber que o turismo tem uma componente económica muito forte. E se nós, numa articulação entre as duas áreas, nós vamos falhar, sob o ponto de vista de colocar na prática um sistema que seja eficiente e eficaz. Então, aqui estão os dois quadros que vos vou mostrar. Os novos modelos de Destination Management Organizations, gestão de organização dos destinos, apontam não apenas para uma vertente, que é uma vertente, uma vez mais, física e até processual, só meramente burocrática, mas para isto que nós aqui temos, que é de maior investigação e planeamento, que é isso que se faz. Aliás, nós tivemos, ainda há pouco, uma webinar com o engenheiro Mira Amaral, e ele dizia isto, atenção, vejam nomeadamente casos como na Alemanha e em vários locais. Nos momentos de grande contração, nos momentos em que nós estamos a andar para trás, é aí que se aposta mais na parte da investigação e do desenvolvimento. E quem ganhar aí, vai ganhar lá à frente, porque os outros não se vão adaptar e esses é que vão ter soluções modernas para o futuro. E, portanto, esta dimensão de investigação e planeamento, do desenvolvimento do produto, do marketing e promoção de vendas, da relação com a comunidade e da relação com os visitantes. E porquê, neste lado direito do ecrã, a relação com a comunidade e a relação com os visitantes não é meramente retórica, como nós, aliás, ensinávamos, sob o ponto de vista do citizenship, da participação das pessoas, da participação pública, e agora evoluída para terminologias de inovação social. Não é só isso já valia a pena. Porque, de facto, com isso conseguem-se trazer novas ideias que se ajustam aos mercados, às pessoas, mas é uma vertente económica. Ao fazermos isso, nós conseguimos ter aqui, digamos assim, novas economias que se ajustam claramente aos territórios. Então, em segundo lugar, eu publiquei acabado de publicar em janeiro, este artigo, que faz parte de uma revista que é a mais antiga de turismo ao nível mundial, que é chamada Tourism Review, que no seu número 75, porque são 75 anos, publicou 75 artigos e então convidaram para escrever a parte do planeamento em turismo. E eu apresentei em janeiro este modelo. Ainda estava longe da situação da pandemia, de nós todos pensar que isto iria acontecer, e em que, neste artigo, eu dizia o seguinte: a grande revolução que há para fazer no nosso país e no mundo é uma revolução que junte as duas partes que estão dissociadas, e é aí que o turismo falha no nosso país e falha no mundo. Que é, o turismo tem uma abordagem pelo lado dos consumidores, aquilo que nós chamamos o demand side, pelo lado da procura. E isso tem a ver com o chapéu que está em cima. O turismo é economia e gestão. Mas mesmo esta economia e gestão tem que ser uma economia, agora, não apenas do consumidor individualmente, mas tem que ser colocada dentro de redes e itinerários. Porque se nós ganhamos, esse é outro dos erros que nós temos,
Se nós ganhamos um cliente que nos chega e que dorme no hotel, nós não podemos ficar apenas contentes porque já temos uma despesa no hotel e ele vai se alimentar e no restaurante. Nós, quando entramos no Norte Shopping, somos assediados por promoções por todo lado para nós conseguirmos sermos seduzidos, de facto, para gastar. E os desenhos dos corredores, todo o design do espaço, mais a colocação das montras, das lojas, etc., convidam ou não os consumidores a sentirem-se bem e a comprar. É o que nós temos de fazer no turismo. E o turismo não tem isso. O turismo deixa os turistas soltos e vão andando. Ora, a segunda questão que é central é nós trazermos para o turismo aquilo que está ali no meio, que se chama Experience and Brand Love Hospitality. Isto é, no turismo, os espaços são importantes, mas atenção, até aos anos 90 eles eram vendidos, o turismo vendia-se por metro quadrado de areia. E a Grécia e a Espanha ganhavam-nos, porque o metro quadrado de areia era mais barato, os hotéis em Espanha e na Grécia eram mais baratos do que no Algarve. E como tal, as economias de escala que se produziam baixavam os preços nesses locais. Ora, aquilo que nós temos para fazer é fazer com que, de facto, o turismo tenha capacidade de ter valor acrescentado, o fator moda, assim como os têxteis. Não é uma questão de vestirmos umas calças, é a marca que lhe está associada. E, portanto, o valor que lhe está associado tem a ver com isto, que é o Experience and Brand Love Hospitality. E, obviamente, olhar para a capacidade de desenvolvimento. Agora, vejam, no lado de baixo, nós temos planeamento territorial. E este é o grande problema da engenharia que nós temos no nosso país. Porque nós temos impactos e temos problemas do turismo causados nos territórios, porque temos depois congestão nos centros, temos problemas de abastecimento de água, de saneamento, de lixo, de policiamento, de iluminação, etc., que são das autarquias, que são do planeamento, mas depois o turismo é gerido pelo Ministério da Economia, cujo objetivo, seus órgãos diretos, Turismo de Portugal, é fundamentalmente atrair pessoas. Atenção, nós temos que atrair. Se não atrairmos e não tivermos um bom marketing, costuma dizer a sabedoria popular, e muito bem, longe da vista, longe do coração. E, portanto, nós temos que posicionar Portugal como algo forte, mas não chega. E as estruturas que nós temos de gestão dos fluxos articulados com o território são, de facto, relativamente fracas. Aliás, veja-se que aquilo que tem força de lei no planeamento são os planos diretores municipais, são a reserva ecológica, a reserva agrícola. Aquilo que nós temos de força de lei no turismo é zero. Temos planos estratégicos ao nível das entidades regionais, que são planos meramente indicativos que servem apenas para se fazer promoção e sem sequer uma avaliação, digamos assim, da sua eficiência e eficácia. Portanto, aquilo que nós temos para fazer, veja-se a parte de baixo, o physical planning, a social innovation e o knowledge innovation, estas duas dimensões é que vão fazer com que um destino tenha sucesso ou não. Último ponto, estou a terminar, é a cadeia de operações. Neste momento, parem, o que está ali em terceiro lugar, eu brinquei com o terceiro ponto, porque vocês conhecem aquela afirmação que está ali. Ao contrário, a afirmação diz: act local, think global. Pois agora é ao contrário. Temos mercados que são aqueles que nós conseguirmos captar no futuro. Think global. No entanto, neste momento, nós temos que conseguir orientar rapidamente, porque senão vamos falir tudo e depois vai-nos demorar muito tempo a recuperar. É uma questão de emergência. Nós temos que atuar pelo lado da oferta. E atuar rapidamente, nomeadamente através do mercado nacional. É isto que se chama, e é aqui que os engenheiros devem começar a ver se eu seduzo também aqui engenheiros para trabalharem na área do turismo. É por isso que eu e o Borges Gouveia, o professor Borges Gouveia, nos entendemos sempre tão bem, porque eu dizia-lhe sempre, nós precisamos de gestão de operações. Nós precisamos de gestão de operações. Nós precisamos de cadeia de abastecimento. Nós precisamos de logística. Para quê? Para, neste momento, encurtar
a cadeia de operações para fortalecer a base económica e então depois com isso apostamos no mercado interno e quando os mercados externos vierem, ouça, nós estamos preparados, sobrevivemos e depois temos dois grandes mercados, temos o nacional e temos o internacional. E quando o internacional injetar combustível dentro do mercado nacional, o nosso motor está tão bem afinado que nós não vamos ter problemas de perdas, digamos assim, do motor. E como tal, o efeito multiplicador vai ser, obviamente, muito maior. Terminando, para vos dizer isto. Esta questão destas redes, da logística, das cadeias de operações, nós fazemos em Aveiro através destas coisas que já fazemos há 20 anos, há quase 25 anos, que têm a ver com análises sociométricas. Isto que é feito, obviamente, noutros locais, nomeadamente nos fluxos de tráfego. Era assim que se fazia o planeamento de transportes. É assim que se faz a gestão das redes de autoestradas. No turismo, nós temos que pensar quais é que são as estradas económicas que ligam os vários agentes, não apenas económicas. E, portanto, isto é um trabalho que nós fizemos para o caso eu estou aqui a pensar, esta é da região centro. Também temos um para o Douro, temos para vários locais do país. Esta é aqui para a região centro e que nós detectamos quem são os nodos, os pontos da rede e a partir daí vemos que fluxos é que existem. Para depois fazermos, nomeadamente aquilo que se faz na análise nas tráfego, que é ver como é que se evitam estrangulamentos, como é que nós aumentamos, digamos assim, o fluxo através de determinadas áreas e, de uma maneira geral, como aumentar a conectividade, como aumentar a inovação, como aumentar o conceito de exchange, de troca, trocas comerciais, de conhecimento, de inovação, etc. E pronto, era isso que eu vos tinha para dizer, 36 minutos aqui de acordo com o meu cronómetro, penso que fiquei mais ou menos dentro do tempo que me foi pedido. Muito obrigado a todos. Muito bem, acho que foi uma visão excelente. Há aqui já algumas perguntas e portanto, eu também queria reforçar aqui uma questão que é com duas questões, digamos assim. A primeira que tem a ver como é que as rotas do mundo rural poderão ser um ponto importante para agregar o turismo interno. Penso que, inclusive, vai ser um aspecto do nosso próximo encontro de jeito, na próxima sexta-feira, é sobre esta questão do mundo rural e da importância que ele vai ter, mas visto por outros ângulos. E depois esta questão que o Carlos sempre, nós temos tido sempre muitas conversas e grandes temas de discussão com esta questão da cadeia de operações e da reorganização, que é onde é que nós devemos ter os nossos pontos de captação mais significativos. É no Norte da Europa, é nos Estados Unidos, é nas elites brasileiras, porque, vamos lá ver, o Brasil tem muitos milhões de gente que não tem forma de sair, mas temos muitos milhares de pessoas de origem brasileira a viver cá em Portugal. Isso não pode ser uma forma de captação desse mercado, porque, no fundo, vamos ter uma palavra que eu já vi aqui numa das próximas questões, que é a questão da segurança, porque nós, de alguma forma, temos um país seguro nos mais diversos, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista até da saúde, e, portanto, eram estas as primeiras questões para eu agora poder ir apontando as próximas e daqui a pouco voltar a pôr as questões da assistência. Sem dúvida. Há aqui muita engenharia que pode ser feita. Eu estava a ouvir, Borges Gouveia, e entretanto fui correndo um pouco também aqui a algumas das perguntas que estão a ser feitas para a assistência, que tu me irás colocar. É assim, esta pandemia, nós nas situações de crise devemos ter coragem e devemos ter concentração e focalização para dar o salto para a frente. Não há volta a dar. Obviamente que ali apresentamos, só a restauração tem, num mês, perde 355 milhões de euros. Quer dizer, é uma coisa terrível.
Mas, mesmo assim, aquilo que pode vir a acontecer é que num futuro próximo nós podemos vir a recuperar desta situação. Devemos ser muito conscientes, uma vez mais, sobre a forma como podemos recuperar. Repare-se uma coisa, e o professor Borges Gouveia colocou aqui uma questão central. Nós temos muita gente de fora que vive cá. E, portanto, e que depois vai fazer também a promoção daquilo que está a acontecer no país. E, portanto, nesta primeira fase, nós o que devemos fazer é encolhermos-nos, claramente. E a palavra encolhermos é o equivalente a reduzir a cadeia de abastecimento. Claramente, temos que fazer isso. E temos que começar a trabalhar para o mercado nacional. Porque o mercado nacional, repare-se uma coisa, nós estamos a ver que o povo português deu uma lição de cidadania que é apreciada. Ainda hoje de tarde eu vi uma live no Brasil, organizada pela Universidade Federal Fluminense, e o professor Lidízia, que estava lá, dizia que Portugal é um exemplo, soube se comportar, ter uma cidadania excepcional. E de facto é verdade. Obviamente que nós também, há muitas coisas que são passíveis de ser criticadas, mas globalmente as coisas correram bem. E agora que se está a desconfinar, nós vemos já muita gente, a normalidade, a regressar, mas atenção, as pessoas de facto estão a conseguir sair, a fazerem despesa, a irem para os locais de lazer, mas com contrapeso e medida. E, portanto, aquilo que nós devemos esperar, em primeiro lugar, não é a recuperação de mercados externos. Esqueçam, a dimensão da exportação neste momento, do seu ponto de vista de turismo, é para esquecer completamente, porque nem é recomendável que nós queiramos abrir as nossas fronteiras terrestres, porque nem os espanhóis nos querem lá, nem nós queremos, nesta fase, muito intercâmbio através das nossas fronteiras. Não queremos comunicar, os aeroportos estão fechados, todos os países estão a fazer a mesma coisa. Portanto, o nosso mercado interno vai começar claramente a recuperar. Segundo ponto, a Europa está-se a portar relativamente bem. Está-se a portar bem. Se calhar, há muitas críticas que podem ser feitas, mas é para outros fóruns. Se reagimos tardiamente, se a União Europeia deveria ter tido uma política mais forte, bem, já passou. Agora não vamos olhar para isso. Mas aquilo que nós podemos assegurar, e que estamos a ver, é que, muito certamente, se não tivermos aqui infortúnios de segundas ondas, terceiras ondas do coronavírus, é que até ao final do ano, a Europa vai gradualmente estabilizar-se. E, portanto, nós vamos mover a nossa fronteira para a fronteira de Schengen, novamente. E, portanto, o espaço comunitário é um espaço forte. E não se esqueçam que, obviamente, os países para onde nós mais exportamos estão dentro da Europa. Os países que são os principais emissores de turistas para Portugal são países da Europa. É a Inglaterra, é a Holanda, é a Alemanha. E, portanto, esses países vão gradualmente recuperar. A Inglaterra um pouco mais tarde, mas, de qualquer das formas, se calhar, por esta onda, lá para setembro estarão em condições, o que significa que nós não vamos ter muitos ingleses, ou quase nenhum, se calhar, no Algarve. É tudo isso que se espera nesta primeira fase. E, portanto, é isso que vai acontecer. Não sei se Borges Gouveia respondi. Muito bem. Duas questões que te vou colocar. Será um bom marketing o Clean and Safe? O verão de 2020 ainda terá reservas ou já haverá reservas? Deixava até estas duas questões. Muito bem. Eu diria o seguinte. A etiqueta, o selo Clean and Safe é uma condição necessária neste momento para se voltar ao mercado. Não vai ser um fator, digamos assim, vai ser o fator que nos vai permitir ter confiança, digamos assim, à partida de que as coisas têm condições. No entanto, todos os estabelecimentos vão ter, obviamente, este selo Clean and Safe. E, obviamente, certamente que os nossos hotéis e a nossa restauração vai fazer um bom trabalho, obviamente, e estarão em condições de receber. Eu posso dizer uma coisa, o selo Clean and Safe não é só da hotelaria e da restauração. Nas nossas universidades está-se a pensar exatamente o mesmo. Nós temos que ter, se nós queremos os nossos alunos de volta,
nós temos que ter um selo Clean and Safe. E, por exemplo, já agora um exemplo que é de engenharia, e eu tenho defendido aqui nas reuniões da universidade. Por exemplo, o nosso departamento, que nós temos muito orgulho, é o maior departamento da universidade, 1.500 alunos. Temos mais outros 1.000 que vêm lá, são 2.500. É extremamente agradável, muito bonito, mas neste momento 2.500 alunos não é uma marca. 2.500 alunos é algo que é de nós ficarmos apavorados. Porque é impraticável. É impraticável. E, portanto, aquilo que nós estamos a começar a fazer, e eu próprio estou, aliás, vou marcar aqui também uma reuniãozinha com o professor Borges Gouveia e com outros colegas, vai ser uma questão da engenharia, calcular a capacidade de carga do departamento. É isso que eu vou fazer. E, portanto, olhar para exercícios de investigação operacional, de gestão de operações, e nós temos as grandes pessoas. Portanto, Clean and Safe é uma condição necessária, não é suficiente. Se podemos ter reservas para este verão, obviamente que nós vamos ter. Nós vamos ter, as pessoas vão sair, as pessoas querem sair. Não sei, muito honestamente, ainda é um pouco cedo nesta fase. Nós sabemos que ela vai crescer, não sabemos quanto é que vai crescer, se vai crescer muito, pouco, ela vai crescer. Mas até onde é que vai o crescimento? Dependerá, uma vez mais, das questões de higiene e de saúde. Aquilo que se pode antever, uma vez mais, é que zonas de forte concentração vão ter graves problemas. A Albufeira vai ter problemas. A Praia da Rocha vão ter problemas. E depois nós também temos estas albufeiras, atenção, e Praia da Rocha no nosso litoral. São zonas fortemente, com forte densificação turística. E, portanto, aquilo que será de esperar, se calhar vamos ter aqui, vai ser uma situação até interessante, nesta perspectiva, que é, andamos há anos e anos a querer descongestionar o litoral, mesmo em termos turísticos, e neste momento, de uma forma natural, as pessoas vão fugir do litoral para o interior. Muito certamente. Para o turismo e espaço rural, que é um nicho, muito possivelmente vai conseguir crescer. As áreas de fronteira espaçadas em que eram as estradas do Lavagnon, vão ser os locais atrativos. E, portanto, digamos assim, o peso, a direção ao interior vai ser maior este verão, certamente. Carlos, mais um conjunto de questões. Que novos negócios de valor acrescentado associados ao turismo no pós-Covid, por um lado, e qual o impacto do comércio eletrónico que melhorar a logística nas cidades? Será que o efeito do teletrabalho vai trazer uma melhoria para nos deslocarmos nas cidades e termos, portanto, um turismo na cidade, um turismo urbano mais sustentável? Sim, o teletrabalho é algo que eu penso que vai ser uma das maiores conclusões que vai sair desta fase do pós-Covid. Aliás, havia coisas que eram impossíveis de modificar no país e que neste momento, de um momento para o outro, passaram a ser possíveis. Por exemplo, as universidades, para se fazer um júri de agregação era impossível serem feitos à distância. E a gente sabe que para umas provas de agregação demoram 2 dias. E depois, se calhar, mais um para ir, um para regressar, e perde-se uma semana quase. Neste momento, e a intervenção de cada membro é na casa dos 30 minutos, portanto, para 4 dias, 30 minutos. Neste momento, aquilo que estamos a fazer é que tudo isso se vai conseguir fazer. Portanto, coisas que antes não se conseguiam fazer, por exemplo, imaginemos programas doutorais, podem começar a aparecer em grande força, trabalhos de equipes entre centros de investigação de diferentes universidades. A Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto, é um tirinho, estamos a 60, 70 quilómetros, somos todos do setor público. Eu penso que vai ser um desafio para os grupos de investigação começarem a trabalhar de uma forma mais próxima. Por exemplo, nesta área da engenharia, nós somos capazes de perceber alguma coisita de turismo aqui em Aveiro, mas da engenharia vocês é que sabem fortemente e precisávamos, se calhar, de começar a trabalhar e estas áreas podem começar a avançar. Portanto, teletrabalho, certamente. Novos negócios. Os novos negócios vão estar aí em grande força. Há áreas que têm mais dificuldade, por exemplo.
em se adaptar. E eu posso dizer, nomeadamente, que a restauração é um dos casos exemplares. A restauração, aliás, porque a cultura que existe é nós sairmos de casa e alimentarmos-nos, e durante o processo da alimentação há um processo de socialização, como é óbvio, nós queremos sair. Aquilo que acontece é que, de facto, este modelo era um modelo muito rígido, porque era sempre unidirecional. Aquilo que vai começar, certamente, a acontecer, ainda há dias havia um empresário que falava comigo e perguntava isso, e eu dizia-lhe, olha, nós para comprarmos alguma coisa na Vorten, tínhamos que ir à Vorten. Para ir ao supermercado, eles por acaso já faziam compras de entrega. Mas para ir à Decathlon, era tudo na Decathlon. De um momento para o outro, tivemos entregas, passámos a ter as entregas diretamente em casa, escolhemos os produtos. Na área da restauração, por exemplo, aqui há uns anos atrás, há uma aluna minha, que ela ainda não concluiu, do Irão, cujo projeto de doutoramento é levar a cultura iraniana, não abrir um restaurante, mas ela e um grupo fazer com que ofereçam, cozinhem na casa das pessoas e façam uma sessão cultural sobre o Irão, com a projeção de uns vídeos, a explicar o que é a cultura, etc. E, portanto, de forma a inverter a cadeia de produção. Portanto, isto só para mostrar que há áreas que vão começar a aparecer. Eu ainda tenho dúvidas como é que nós vamos conseguir criar experiências por Wi-Fi, porque as pessoas querem viajar, mas não sei até que ponto é que, só para terem uma ideia, foi criada há 3 semanas a primeira revista sobre robôs na área do turismo. Portanto, robôs na área do turismo. Nós, aqui há uns anos atrás, quase não tínhamos revistas científicas em turismo, agora já temos 2.000 ou 3.000, é um número assombroso em todo o mundo, mas vem aí a questão dos robôs, das máquinas, para, de facto, permitir todas estas situações. Muito bem, então, mais 2 questões e uma final. Como comparamos com os concorrentes como a Grécia, que já estão de braços abertos a pedir venham, venham, venham? Ou então, aquela outra questão que foi colocada, será possível alugar para 120 novos hotéis em Portugal? E ainda uma final sobre a questão de como tornar o turismo mais sustentável. Provavelmente não é na questão do voo, mas sim, em toda a sua cadeia. Provavelmente comprando créditos ambientais em algum sítio. Provavelmente é um bom negócio. Possivelmente. É assim, eu não iria, aliás, acabei de apresentar aqui, os gregos foram muito rápidos a abrir as fronteiras, claro. E eles são um caso de sucesso, também diga-se de passagem, e a Grécia é um país maravilhoso, obviamente. Um país excelente, condições excepcionais. Mas a Grécia ainda não saiu muito, vamos ser muito francos, de uma visão de hipermercado do turismo. E isso não deve ser aquilo que nós queremos para o nosso país. Muito sinceramente, eu acho que é preciso haver um debate no país, e nomeadamente estas regiões do norte e do centro estão na boa altura para o fazer, que é sobre o tipo de turismo que nós queremos. Não há turismo sem turistas, e nós queremos pessoas. Mas o turismo tem que ter gestão de operações e tem que estar orientado para a cadeia de abastecimento das economias. Porque senão nós temos economias de eucalipto, que é o caso do que acontece no Algarve. Eles voam, aterram, vão ao hotel, comem fish and chips, vão à praia, não têm valor acrescentado, não há economia, o Algarve perdeu a economia de base. Nós não é isso que devemos querer no país. O turismo tem, sob o ponto de vista do seu valor, um impacto direto que é fabuloso. Aliás, se não tivesse sido o turismo, o país não tinha recuperado da fase da crise económica que nós tivemos. O país recuperou fortemente porque o turismo cresceu de uma forma avassaladora e chegou aos 15%
com efeitos indiretos induzidos, possivelmente estamos 20% do PIB, mas isto porque temos cadeias e, portanto, nós devemos avançar com um modelo nacional, com segurança, com muita calma e, mais ainda, é por isso que eu penso que também há aqui alguns erros que são cometidos. Nós não precisamos no turismo não é preciso anunciar que de facto está tudo aberto, podem vir. Isso é para turismo de baixo custo. O turismo mais seguro e com despesas médias mais elevadas, os turistas conhecem-nos e chegam cá pelas suas próprias cadeias. É isso que está a acontecer com Lisboa, é isso que está a acontecer com o Norte, com o Centro, etc. E, portanto, é esse o caminho que nós devemos ter. Se há lugar para 120 novos hotéis, então não há. Querem uma resposta de engenheiro? Há tanto espaço para construir, tanta área. Obviamente que não é essa a pergunta que se deve fazer. Depende de quais é que são os hotéis, qual a sua capacidade, onde é que eles vão ser colocados, obviamente, e que tipo de produtos é que vão oferecer. Repare-se uma coisa, a economia pode-se matar uma à outra, porque ao competir entre si, e obviamente ela tem que competir, o sistema de mercado é aquilo que é expectável, mas ela pode nos puxar para baixo. E ao puxar para baixo, ela destrói toda a economia. E, portanto, obviamente que sim, é preciso pensar-se onde é que esses novos hotéis estão a ser localizados. E aquela discussão que existia sobre overtourism não é de todo despiciente, e nós temos que ter consciência disso. Nós, em determinados locais, tínhamos fenómenos já de congestão e que eram negativos para o turismo. Mesmo aí no Porto, no centro do Porto, havia problemas. E aqui em Aveiro, já no centro da cidade, havia já fenómenos de congestão, também que já não eram muito agradáveis. Obviamente que também se discutia, em Aveiro, construir-se um parque de estacionamento. Eu mostrei-vos há pouco, em Manchester, o que se está a pensar é retirar, obviamente, a totalidade. Os holandeses, do tráfego. Os holandeses estão a fazer a mesma coisa. Portanto, é sobre modelos que nós estamos a falar. Sobre a sustentabilidade do turismo, totalmente, eu diria que nós devemos pôr os ovos todos nessa cesta. Porque cada vez mais, aqueles que são os 17 objetivos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vão ser aqueles que vão marcar a diferença no futuro. Não há volta a dar. E as pessoas vão estar cada vez mais sensíveis, até por questões, neste momento, de saúde, para aquilo que são produtos certificados e produtos que nós conhecemos porque são locais. E, portanto, as cadeias de produção local, da agricultura, as cadeias das pequenas indústrias que nós conhecemos e nós conseguimos controlar melhor, essas cadeias devem ser puxadas para dentro do processo, para dentro da economia. Porque o princípio de nós nos alimentarmos e importarmos produtos que não sabemos de onde eles vêm, vai ser cada vez mais complicado agora por questões de natureza de segurança. Portanto, um dos princípios do desenvolvimento sustentável é envolvimento das comunidades, e aqui está, que são a dimensão da agricultura, das comunidades locais, o conceito de bairro, de mercearia, e, portanto, tudo isso irá trazer melhores economias e mais um sentido de shareholder, não de uma empresa que nós não conhecemos e que temos ação no banco, mas sermos nós próprios shareholders daquilo que é o processo de desenvolvimento na nossa cidade. Muito bem, estão respondidas. Eu penso que estamos em cima um bocadinho já para além da hora. Não sei se o Poças Martins quer fazer alguma intervenção de fecho. Resta-me agradecer ao Carlos e a toda a gente que esteve atenta a esta magnífica palestra sobre o turismo e uma visão sobre o turismo mais científica, se quisermos dizer assim, e mais abrangente. Muito obrigado, Carlos. Para mim não é novidade, como deves imaginar, porque te conheço conheço-te muito bem, não é relativamente bem, é muito bem. E, portanto, muito obrigado. Poças Martins. Excelente apresentação, excelente moderação. Muito obrigado, Carlos Costa. Foi para nós uma honra, um gosto tê-lo aqui
Esperemos que todos em Portugal ganhemos confiança mais cedo. Se assim acontecer, vamos ter mais turismo mais cedo. Vai ser bom. Esperemos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui consigo, Ravelo, professor Poças Martins, professor Borges Gouveia e toda a audiência que nos esteve a escutar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.